Olá, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Que a meditação, a reflexão deste vídeo venha nos abençoar, venha nos edificar, venha nos ajustar na vontade de Deus. Pois a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Está no livro de Romanos 8, 28. Então, esse período que nós estamos atravessando, irmãos, nós nos perguntamos, por que estamos passando por esse período? E para quê? Qual o propósito que estamos atravessando esse período? Esse período que está amedrontando, apavorando muitas pessoas e muitos indagando até quando? Por quê? Para quê? Até quando vai acontecer toda essa pandemia, toda essa situação que envolve não só a nossa cidade, nosso estado, nossa nação, mas todo o mundo? E quando falamos em todo o mundo, falamos, irmãos, com o propósito da igreja de Deus, a igreja de Deus em todo o mundo, que é uma só, o corpo universal de Cristo, essa coisa gloriosa. Por que Deus está permitindo? Falamos da igreja, falamos do povo de Deus, do corpo de Cristo. Por que a igreja está passando toda essa situação? E para quê? Qual o propósito? Isso nos leva à palavra de Deus. Como é bom ter a palavra, ir para a palavra. Irmãos, a palavra de Deus tem a resposta para tudo se nós tivermos discernimento, revelação, buscando a Deus de todo o coração. Se nós desejamos que realmente o Senhor seja visto, amado e glorificado, tendo Cristo como Senhor, como centro, a motivação de todas as coisas, então o Senhor nos esclarecerá. A própria palavra diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá, Efésios 5,14. E a palavra de Deus então nos fala como uma resposta por toda essa situação, essa pandemia mundial, e que atinge a igreja de Deus. E qual o papel da igreja nessa época? Se nós tivermos discernimento do que é igreja, que não é uma religião, uma instituição, mas é o corpo de Cristo, então, irmãos, nós vamos entender por que o Senhor está fazendo esta obra, permitindo essa situação, por quê e para quê. A palavra de Deus diz no capítulo 12, versículos 4 em diante de Hebreus, diz: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis, veja, irmãos queridos, estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Qual é? Continua: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e nem desmaieis quando por ele és reprovado. Que a palavra nos instrua, conforme está escrito no Salmo 32, 8, irmãos: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Deus seja glorificado, que não sejamos enganados por nada e por ninguém nesses dias. Não sejamos enganados por liderança religiosa. Não, irmãos, que sejamos guiados pelo Espírito de Deus. E a palavra diz que nós não devemos desprezar, nem desmaiar pela correção que vem de Deus, que vem para os filhos. Essa era, quem pode dizer que não estamos passando por uma grande disciplina? Muitos ignoram a palavra de Deus porque não conhece, não busca nas Escrituras a resposta, e Deus tem a palavra. Então quem não tem a palavra vai ser induzido, enganado pela religião, pelas pessoas, por liderança materialista,
sem a graça de Deus e sem a preocupação com a verdadeira edificação da igreja, porque a motivação religiosa nada mais é do que comercial, não visa a edificação, visa bens. Nesses dias temos que abrir os olhos para isso. Irmãos, o Senhor está fazendo uma obra em toda a terra, em toda a igreja, nos disciplinando. E quem pode dizer que não fazemos parte dessa grande disciplina? E a palavra diz para não desprezar, não desmaiar. Veja, quando vem a disciplina de Deus, é o que nós estamos vendo, os corações desmaiando, pessoas desesperadas, deprimidas, perdendo a fé, a confiança, buscando em pessoas, em profecias desses dias, buscando uma direção, uma solução. Mas quando temos a palavra é luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Essa é a hora de ver a luz da palavra. A palavra revela. Nós não derramamos ainda sangue contra o pecado, e o Senhor então vem e diz: não menosprezeis a correção que vem do Senhor, e nem desmaieis quando por eles és disciplinado, reprovado. O Senhor está reprovando a situação mundial da igreja, senão não veríamos todos esses templos fechados. E nesses dias, meus irmãos, a ignorância dos religiosos, líderes que politicamente são levados a abrir os templos fora de tempo. Nós fomos obrigados a fechar os locais de reunião, mas não somos obrigados a abrir. Graças a Deus por isso. Fomos obrigados pelo governo e somos sujeitos à autoridade, como diz o capítulo 13 de Romanos, mas não somos obrigados a abrir, porque não somos induzidos por homem, não somos mandados por homem, dominados por esses desejos terrenos. Temos que ver nesses dias com discernimento o porquê que Deus está fazendo a obra e para quê, e não agimos por nós mesmos. Largarmos a disciplina de Deus, agindo na carne, ignorando, tomando uma direção por uma fé errada, por uma fé que não é fé. A fé se sujeita a Deus, a fé espera o tempo de Deus. Se Deus está permitindo toda essa situação porque Ele governa o que nós cremos, então temos que esperar em Deus. Se o Senhor está nos disciplinando, temos que aguardá-lo, porque a palavra diz, porque o Senhor corrige a quem ama, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todos a quem recebe, açoita. Nós somos filhos, irmãos, então o Senhor está nos açoitando com esse açoite todo, mas eles estão preocupados com o quê? Com a falta. E quem está debaixo da bênção do Deus vivo, cuidado pelo Pai, disciplinado pelo Pai, o Pai corrigindo, nós temos que temer os açoites de Deus e não agirmos por nós mesmos, por motivações egoístas. Motivações egoístas. Deus está nos disciplinando, então por que estamos passando isso? E para quê? Qual a motivação? Se Deus controla tudo, e Deus comanda tudo, e Deus governa tudo, não se vende dois partais por um haste? Nenhum deles cairá por terra sem a vontade do vosso Pai. 10:28 de Mateus. Irmãos, se nós cremos e somos filhos de Deus em Cristo Jesus, temos que esperar, ser humildes, para entender o que está acontecendo e se sujeitar a Deus e agir em Deus no tempo de Deus, não no nosso tempo. Pois a palavra fala claramente: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. 5, 6 e 7 de 1 Pedro fala isso. Esse é o tempo de se humilhar, debaixo da mão de Deus, se arrepender,
ver por que o Senhor está permitindo tantas coisas dessa terra, envolvendo a igreja, e aguardar em Deus. E a palavra diz, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Irmãos, qual é o pai que não corrige o filho? Se Deus é nosso pai, que nós cremos que Ele é o nosso pai, Ele está nos corrigindo a igreja em todo o mundo. Quando falamos da igreja, não falamos de instituição, em religião, em templos, em reverendos. Estamos falando do corpo universal de Cristo, a igreja do Deus vivo, comprado pelo sangue de Cristo. Aquele que se deu pela igreja, como está no capítulo 5, versículo 26, 27 do livro de Efésios. Mas, irmãos, veja agora, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não os filhos. Os filhos sabem que estão sendo disciplinados por Deus. Que ele açoita porque Ele ama. Agora temos que cuidar com os bastardos, os que não são filhos, os que não são gerados. Temos que estar atento a isso, irmãos. A ser liderados por bastardos, homens que não têm a luz de Deus, a revelação de Deus esses dias, e sermos induzidos, enganados e sofrer o dano, porque eles não são filhos. E aquele que não é filho não entende a disciplina dessa era, dessa época, por quê e para que Deus está permitindo e fazendo essa obra maravilhosa. Santificado é o nome de Deus. Agora cabe a nós ter discernimento de quem é filho, de quem é bastardo. Quem é bastardo e não é filho, não é gerado em Deus, ele se preocupa com ele, com seu bem-estar, em ter uma vida de prazer, uma vida regalada, uma vida próspera, usando as coisas de Deus para fins egoístas, malignos, carnais, materiais, os bastardos. Eles não entendem porque são bastardos, mas os filhos que têm o Espírito de Deus, o seu Espírito, a eternidade no seu Espírito, aqueles que têm o Espírito Santo em seu Espírito, têm temor, porque sabe que o Senhor está trabalhando para um fim maravilhoso, glorioso, para despertar a igreja e trazer à igreja arrependimento, a santificação para um avivamento. Santificado é o nome de Deus. Além disso, diz a palavra, além disso, tinha nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, então viveremos. Irmãos, toda a família tem um pai, o pai corrigia os seus filhos como lhe aprouve, conforme a sua sabedoria, a sua instrução. E nós nos sujeitamos a nossos pais, às correções dos nossos pais, não vamos nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos? O Pai dos Espíritos está em contraste com os pais carnal, humano. Então viveremos. Ora, se nós não sujeitarmos ao nosso Pai, o Pai dos Espíritos, não viveremos, morreremos. Mas se sujeitarmos a Ele, viveremos, aceitando a sua disciplina, não desmaiando, amando, adorando a Deus e declarando diante dele que Ele é justo em tudo que Ele faz, Ele é santo em tudo que pratica, em tudo que permite. Louvado seja Deus. Pois os nossos pais humanos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Nossos pais humanos nos corrigiam como bem lhes cabia, mas o nosso Deus, o Pai dos Espíritos, nos corrige para ser participante da sua santidade. Então, o que é santidade? É se separar de tudo que é comum, de tudo que é imundo. Isso é dizer a palavra santo, ser separado de tudo que é comum e imundo, nocivo, carnal. Santificado é o nome de Deus. Agora veja, irmãos, como é clara a palavra em Hebreus 12:11. Toda disciplina com efeito no momento não parece
ser de motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Louvado seja Deus. Veja, então esse tempo de disciplina não é de alegria, é de tristeza, de desmaio, de dor. Mas se nós entendermos que o Senhor está permitindo essa situação para a sua igreja na terra, isso produzirá um fruto pacífico. Nos exercitados nisso, aquele que está exercitado na palavra, que vive a palavra, que ama a palavra, exercitado no Espírito, se sujeitando ao Pai dos Espíritos. Vamos se sujeitar, meus irmãos, não a homens, mas se sujeitar ao Pai dos Espíritos, ao Deus Todo-Poderoso, para não sofrer dano. Se quisermos viver, se sujeitando ao Pai dos Espíritos, viveremos. Escaparemos de tudo quanto é laço, de tudo quanto é enganoso, de todo vento de doutrina, ventos de doutrinas estranhas desses dias. Que Deus nos ajude a ser sujeito a Ele, a amar a Ele, reconhecer que o Senhor está trabalhando de uma forma gloriosa nesse dia, embora não entendemos ou compreendemos humanamente, mas pela palavra sabemos por quê e para quê Ele está permitindo essa situação e fazendo uma obra gloriosa como lhe cabe. Cabe a nós o que, irmãos? Colocar em prática o que está no capítulo 3, 1, 2 e 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Quanto mais, irmãos, orai, diz a palavra, para que a palavra se propague rapidamente. Seja glorificada a palavra e sejamos livres de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos, mas fiel o Senhor que nos confirmará e guardará do maligno. Nossa intenção é: Senhor, opera, glorifica o teu Filho, a tua palavra seja glorificada, a tua palavra seja recebida. Fiel é Deus em tudo, que nos confirmará e guardará do maligno. Se nós nos sujeitarmos ao Pai dos Espíritos, viveremos. Mas aquele que não se sujeitar ao Pai dos Espíritos, morrerá, perecerá. Então o Senhor está fazendo uma obra. Então entendemos por que e para quê a disciplina de Deus, para chegarmos a Ele e sermos participantes da sua santidade e deixar daquela vida desenfreada, sem temor, sem busca, sem oração, sem meditação, sem a reunião verdadeira da igreja, buscando a edificação de uns para com os outros em Cristo nosso Senhor como cabeça. É o Senhor nos trazendo para a santidade. Que Ele seja glorificado. Que possamos aprender, amar e esperar. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, o Salmo 42. Deus seja glorificado, irmãos, Deus seja engrandecido, possamos esperar a instrução do Todo-Poderoso, aguardar nele e saber como o Senhor está fazendo e como fará a obra no Espírito. E tudo acabará bem e nele viveremos, porque Ele é vida e vida em abundância. Oremos. Senhor, te glorificamos por esta simples palavra, o esclarecimento que vem de Deus. E te louvamos, Pai dos Espíritos, que está nos disciplinando o corpo de Cristo em toda a terra, Senhor, para nos trazer a santidade de Deus. Ó Senhor, te adoramos pela luz da Tua palavra, a luz da revelação divina. Livra-nos de tudo que é enganoso, Senhor. Livra-nos de vento de doutrinas e nos livre do que é comum e imundo e termos uma vida santificada em Ti. Ó Pai, então viveremos essa vida abundante, a vida eterna em nosso espírito. Graças te damos e te louvamos pela luz da palavra, em nome de Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Se inscreva no canal, que você possa divulgar isso e sejamos mais e mais esclarecidos buscando a Deus. Como Pedro disse, nós perseveraremos na oração e na pregação da palavra, como está no capítulo 6, 3 e 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos perseverar orando e crendo na palavra e propagando a palavra. Orando, o Senhor nos dará a luz da palavra. Deus abençoe a todos, irmãos. Até a próxima.